Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é, a gente vai dar uma aprendida, né? A gente vai andar respondendo algumas questões, exercitando o poder da escolha sobre uma derivação possível em um grau de escalas, né? É, onde o ser que reúne conhecimento em campo de objetividade e subjetividade do conhecimento previsto, né, na questão forma para nós esse caminho sobre a sua inteligência de criar, né, versões de verdades sobre a verdade eh, que é concebida em maior grau nessa escala de impressões. E quando a gente lidar com leitura e escolhas, né, resolvendo questões, a gente é avaliado pelo poder de nos relacionar com esse uniforme de indicações, né? O nosso poder de escolher uma delas cria esse critério de saber, né? Que é dotado por essa teoria utilizada nas academias, né? Então, o que a gente está fazendo? Que é um ato filosófico, é uma descrição com mais refinamento, com mais cuidado do que é exercitar questões de múltipla escolha, responder questões, né? Ler e identificar dessa leitura, desse comando, um processo que vai gerar um algoritmo, que vai gerar um acesso mais ajustado possível. Então isso é um fazer artístico dessas ideias, né? Das ideias desse mundo imaterial que é muito adotado no sentido de julgar, né? Então a gente tem uma certa versão de ajuizar as pessoas sobre os espelhos imateriais que elas exercem em função dessa emoção maquiavélica, né? É uma emoção que é dita pela qualificação do indivíduo desnaturalizar-se em função de um sacrifício, que é se dotar de resolução do saber. Doa o que doer, doa a natureza que doar, né? Então é por isso que as pessoas elas são cruéis quando se dizem inteligentes, porque elas abandonam a natureza que diriam, pode ser, mas talvez não seja, para dizer que é, né? E aí isso mata muito, mas muito mesmo, né? Mata um infinito e coloca as coisas à finitude, né? Só que essa finitude ela é preservada com o passar
desse conhecimento para a descendência. Então a gente vive em um mundo glorioso que é feito de luzes descendidas, de movimentos e classificações. Então esse é o poder do finito em nós, né? Então tudo se faz finito por essas dimensões que nos rodeiam. Não, poderia ser muitas coisas, mas não é. É só aquilo que o raio da harmonia que acende em nós aqui, ó, na eleição, né, nessa descendência, nessa cognição partilhada, permite ser. Então, bom, e isso é filosofia. A filosofia é o tema que a gente vai brindar hoje, o nosso atividade cerebral, a nossos estímulos a esses músculos, né? Fazendo com que eles tonifiquem-se, né? E deixem a nossa estação cerebral, né, com técnicas, com visualizações, com reconhecimentos que dissolvem todo o infinito ou todo o infinito previsto nas opções aqui de questões para escolher uma delas, né? E cada vez que a gente escolhe uma delas, sobre adequação desse enunciado, a gente consegue admitir, né? Admitir o poder dessa natureza e ser familiarizado a ela, independente de qualquer pessoa ou academia em si, né? Qualquer voto de confiança dos demais. Isso é importante, né? Bom, então o primeiro tema da filosofia que a gente vai trabalhar, exercitando questões, né, para a gente dissolver esses erros e escolher uma vitoriosa, né, uma resposta que vai dar a vitória a essa nossa sabedoria, a essa nossa força sobre essa tração aqui, ó, né, sobre essa doutora aqui em nós, ou doutrina, sei lá. É o tema filosofia, nos perguntando, né? O que é filosofia, né? O que é a filosofia? O que filosofia é no sentido de conhecimento? Qual é a origem da filosofia? O fazer filosófico? Como que é isso, né? O que é isso? Como eu vejo isso? Então isso vai estabelecer para nós uma certa nenhum universo que é, digamos, randômico, né? A gente vai conseguir randômico é um universo em que o ser humano ele tá sempre testando ele está sempre testando uma possibilidade, né? E aí, no universo de testes de possibilidades, a gente tem um monte, né? A gente tem infinitas
possibilidades. E aí, eu quero olhar para você, né? Aí, quero olhar para você e te mostrar isso aqui. No início de tudo, quando o ser humano não sabia nem o que era Deus, nem o que era a si mesmo, ele sabia o que era o impulso pela sensação que o impulso lhe causava na formatação que elegia vida nesse ser. Não importa qual é o tamanho e nem que tipo de ser é. Pode ser um ser unicelular, multicelular, pluricelular, pode ser o ser que for. O impulso é a primeira causa que afirma o ser, que permite dizer que ele é, pelo efeito desse impulso. Então a célula, ela possibilita esse impulso efetivar. E a gente tem um universo que reflete esse efeito. Então, a célula, ela começou a ver a si mesma sobre os efeitos desses impulsos. E aí, quando ela vê a si mesma, ela se comprimenta. E esse comprimento desses impulsos levam à sabedoria, a uma gestão de impulsos para dizer a si mesmo sobre efetividade, e esse impulso já lhe ocorreu e ele lhe serviu para determinada atividade. Então você consegue criar familiaridade no impulso e até mesmo de um universo randômico de impulsos. Você consegue deixar os testes, as possibilidades de lado e fazer uma possibilidade eterna. Fazer algo que sempre será isso, que é a definição. Então, o que acontece? O homem, ele aprendeu a definir. E aí, definindo, ele tornou as infinitas possibilidades, ele tornou esse jogo algo que é definido. E ele conseguiu acessar esse definido, e o acesso disso lhe fez valor. Esse valor é a chave que dirige a filosofia, né? É o valor de conduzir, né, dos impulsos, né? Desses impulsos aqui, alguma definição. Então, para que eu escuto? Para que eu falo? Para que eu vejo? Né? Para que eu sou tocado e toco? Né? Aí o para que começou a ser valorizado, né? E aí todo o para que, né, acha um isso, que é um valor, né? Então esse por isso fez o impulso contar sua história.
Então, muitas pessoas acham que a gente deve muita graça aos personagens. Os personagens que são nossos irmãos famosos por aí, isso e aquilo, que são artistas, são personagens em uma emissão de peças, de novelas, de teatro, de música. Eles estão para isso aqui, ó, para fazer o impulso contar sua história. E o impulso, ele ganha um nome, ganha uma família, ganha uma história. O impulso, ele ganha tudo isso, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque uma das maneiras que o homem tem de se corrigir é olhar bem para todos os efeitos que ele causa. Então, todos os efeitos que o homem causa lhe são escolares, lhe são de emprego. Todos os impulsos que o homem causa, né? Esses efeitos lhe são. Tanto é que a gente tem o efeito positivo e o efeito negativo. Só que todos os dois se completam, porque eles são a medida que o homem procura em pareamento de proporções para gerar o equilíbrio sobre determinada necessidade, em apuros, né? em impulso. Então, o impulso, ele necessita de um equilíbrio. O impulso é como se fosse a ionização, é como se você tivesse em um estado desequilibrado da atividade, do átomo, do objetivo, né? Da inscrição. É como se uma frase te contesse um erro que não te permite fechá-la e entendê-la e reagir a essa frase com a sua sabedoria, com a sua cognição, com o seu respeito gramatical, intelectual, de processar as coisas. Então, esse impulso, ele deve ser tratado. E esse impulso pode ser o efeito da causa sua. Só que você não causou isso porque você é perfeito. Quem causou isso foi um personagem em você. Porque você não pode ser isso. A vida não quer que você seja esse personagem, esse impulso. Não. Você precisa de chegar ao equilíbrio ou treinar o equilíbrio em seu nome. Então, você abandona a si mesmo, e quem está ali à frente da sua navegação é um pirata, é um impulso. E esse impulso vai contar a história para todos saberem e se protegerem, porque você é um bom irmão, você é um irmão mais velho e já passou por esse impulso na vida. E na vida, seus irmãos não precisam passar por esse impulso, porque você pode contar esse impulso que a gente vê de você, pode contar a história e impedir que muitos desenvolvam esse impulso, né? O impulso que eu estou falando não é um impulso da primeira marcha, não é esse impulso. O impulso que eu estou falando é algo que
tira o ser humano da estabilidade correta, da correnteza de si mesmo, né? Então, o impulso é aquele que fala mais alto do que Deus no interior da gente, do que Deus no sentido das nossas harmonias interiores, das nossas homeostases. E a filosofia, o sofrimento por causa disso é muito valioso. Não é à toa que a gente tem vários impulsos em banco de dados de faculdade sendo reavaliados pelos irmãos e pelas irmãs, né? Pelos estudantes que querem aprender desses impulsos para ver até aonde eles podem chegar no futuro, como eles podem desenvolver esse impulso e reviver eles, né? Como a novidade, qual novidade que eles podem trazer. E aí, se os estudantes conseguem ir à frente antes que esses impulsos o fazem na sociedade, eles conseguem desenvolver, uma história para desameaçar todo mundo que a escutar com sabedoria. Então a filosofia é muito mais do que uma mera autoavaliação, né? Uma mera reflexão, né? A filosofia, ela desenvolve muita coisa. Então, por isso a gente tem a filosofia, né? Ela consegue fazer essas definições na nossa vida e deixá-las para os descendentes. Filosofia, amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, né, dos seus impulsos, né? Aprenda com o seu impulso para o controlá-lo, porque ele é o efeito, ele pode ser um efeito da sua causa, né? E às vezes você pode impulsionar alguém a coisas que você não queria, né? Você pode ser uma arma. A gente tem várias coisas para dizer sobre filosofia, razão, sabedoria. Tem várias classificações para filosofia. Então, como eu havia dito, eu peguei aqui no banco de dados, né? Puxei filosofia, puxei questões de 2005, 2025, 2024, 2023, 2022, na modalidade múltipla escolha e no assunto: o que é filosofia, filosofia e conhecimento, a origem da filosofia e o fazer filosófico. E aí a gente vai resolver algumas delas para trabalhar essa arte de escolher com base em um enunciado, né? E tentar fazer essa escolha se conectar e nos ensinar, né? E nos prestigiar com a vitória dessa ligação, desse brilho. Então vamos lá. O espanto é a disposição fundamental que nos leva a filosofar. Por isso, o filósofo é, de certa forma, um ser estranho aos outros homens. Eles se integram no mundo como algo evidente e não se preocupam com ele, enquanto o filósofo rompe com a evidência do mundo e começa a questioná-lo.
É como se a gente visse animais e homens, né? Só que no sentido de homens animados e homens filosofados, né? Já pensou? Existem os homens animados, que são os homens que vivem sobre os impulsos. Ah, agora eu vou comer. Pum. Ah, agora eu vou trabalhar. Pum. Agora eu vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Pum. Agora eu vou dormir. Pum. Agora eu vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. E aqui a gente tem um homem animado que sobrevive sobre esse ânimo. Se por acaso esse ânimo não desenvolver isso, esse ser humano ele vai ficar parado, né? Ele vai sofrer. O sofrimento vai aparecer para esse homem, né? Na falta de ânimo. Agora a gente tem um homem que é o homem filosofado, né? Então ele tem aqui, ó, ele tem um monte de caminho e ele para aqui, ó, e ele vai e se pergunta por que esse, né? Por que esse? 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 E aí o que que acontece? Esse homem, ele, quando ele escolhe um desses caminhos, a escolha desse homem, veja bem, a escolha que esse homem faz é baseada em todas as escolhas que ele, sobre a sua atitude filosófica, conseguiu achar. É claro que existia um universo muito maior de escolhas, mas a atitude do homem filosófico, ele não negou todas as escolhas possíveis. Ele escolheu uma com base em todas que ele tinha. E essa escolha fez ele ter uma certeza maior. E essa certeza maior, ela consegue argumentar por que não os outros, né? Esse aqui não. Esse aqui ele vai falar assim, porque todo mundo faz. E esse aqui não. Esse aqui ele vai conseguir evidenciar os argumentos. É porque nesse caminho aqui eu vi que tinha isso, isso e aquilo. Nesse aqui eu vi que tinha isso, isso e aquilo. Nesse daqui eu já experimentei isso, isso e aquilo. E esse homem, independente da formulação agressiva do ambiente extensivo, independente dos homens e nas suas atividades animadas de impulso, esse homem aqui, ó, ele vai ter uma certa habilidade de mergulhar no interior das possibilidades para angular, para escolher a melhor para ele dentro das suas análises e argumentar em função disso, e vai viver assim, aceso por isso. Ele vai guardar esses argumentos, ele vai dar valor para isso, que esse homem sabe se concentrar, sabe diferenciar as coisas. Esse homem, ele vai ser um homem que tem qualidade espacial. Ele sabe ver os contrastes. Ele sabe dizer a verdade que faz o bem para si mesmo. E ele sabe não negá-la, a menos que seja uma opção mais viável, seja um princípio viável para ele. Então, eis aí o filho que às vezes os pais querem ter. Só que às vezes não lutam socialmente falando para isso, né? Às vezes esquecem que para você ter um filho assim, você precisa de habilitar isso, né? Investir nisso. E quem dá conta disso somente a educação, né? Só que a educação, ela não é fazer
filho pobre passar na faculdade, não. Isso não é educação, não, sabe? Tem muita gente que acha que educação é levar o filho pobre para a faculdade. E não é isso que é educação, pessoal, né? Educação de qualidade não é esse nível de escândalo, não, né? Que é um escândalo, né? Não é nesse nível de escândalo, não. A educação, ela é você levar as pessoas a entenderem que elas precisam uma das outras e não é mérito e nem honra ganhar mais do que o outro, né? Não existe honra nenhuma nisso. Até porque todos precisamos de recursos, de recursos para conseguir saber o valor deles, né? Se a gente não tiver o recurso, como é que a gente vai aprender? Ok? Continuando. Por isso o filósofo é, de certa forma, um ser estranho. Tá. Isso aqui tá falando assim, ó, história da filosofia, antiguidade e idade média. A partir do excerto, avalie as afirmações a seguir e assinale a opção correta que melhor distingue senso comum de filosofia. Então, senso comum diferente de filosofia. Qual que é das opções? O senso comum, por estar ancorado em hábitos culturais e crenças empíricas, representa uma forma de conhecimento reflexiva e sistemática, enquanto a filosofia rejeita a mediação crítica, valorizando o saber intuitivo. Não, na verdade não é isso, né? Não é intuitivo. A filosofia não é intuitiva. A filosofia, na verdade, ela é sistemática. A atitude filosófica implica o rompimento com a naturalização do real operada pelo senso comum, exigindo do sujeito um distanciamento que o permite colocar em questão as bases conceituais que sustentam o cotidiano. Rompimento com a naturalização do real. Não, o filósofo ele não rompe com o real, operada pelo senso comum. Ele pergunta, né? Ele critica. É um ingrediente do filósofo. O conhecimento filosófico nasce da aceitação dos dados imediatos da experiência sensível. Não. O filósofo se diferencia do ser humano comum por ignorar as experiências práticas da vida e se voltar para abstrações metafísicas que não possuem aplicação concreta no nosso cotidiano. Não. Ao contrário do senso comum, que reconhece a complexidade do real, a filosofia busca reduzir os fenômenos humanos às leis simples e inquestionáveis, anulando o potencial crítico do pensamento. Também não. Vamos ver de novo a letra B. A atitude filosófica implica o rompimento com a naturalização do real operada pelo senso comum. Sim, de certa forma, o senso comum ele vai falar com a gente que isso aqui, esse medicamento é por causa é porque muitas pessoas tomam. Que medicamento é esse? Esse aqui é o pra dor, né?
Esse aqui é o pré-estômago. Ah, muita gente tomou. E o filósofo fala assim, eu falo assim, não, mas espera aí. Não é só porque todo mundo toma que faz bem. Às vezes a gente tem uma mentira, uma massa mentirosa, uma massa de manobra mentirosa. E aí ela faz o espírito parecer real, né? Isso é um senso comum. E o filósofo, ele abandona isso, ele fala assim, cara, não é só porque todo mundo fala que é verdade, eu tenho que testar isso, eu tenho que arrumar uma forma de testar isso compulsivamente, de uma forma que valide, né? Exigindo do sujeito um distanciamento que o permite colocar a questão, as bases conceituais que sustentam o cotidiano. Vamos ver se é essa. É isso aí. Então conseguimos soprar essa chama e, né, e vermos nessa posição. Rompimento com a naturalização do real operado pelo senso comum, exigindo do sujeito um distanciamento que permite colocar em questão as bases conceituais que sustentam o cotidiano, né? Isso é coragem, pessoal, né? Isso é coragem, né? Você precisa ter muita coragem para fazer isso. Só um neném, uma criança que obteve a coragem consegue lembrar o quanto é ousado, né? O quanto é valioso. Tem uma música do YouTube que fala, né? Que tem um momento para tudo na vida. Era muito bonito. Na obra de... Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Is There Time? Essa música aqui, ó. Me Saravejo. É uma música que fala disso. Muito bonita ela. Há um momento para se manter distância. Olha só. Há um momento para desviar o olhar. Há um momento para manter sua cabeça baixa, para seguir em frente com o seu dia. Há um momento para a sombra e o batom. Um momento para enrolar os cabelos. Há um momento para compras de luxo, para encontrar vestido certo para se usar. Aí vem ela. Todos se viram para vê-la. Aí vem ela, para pegar sua coroa. E aí continua. É um poema muito bonito que permite ver, né, a criança construindo, consolidando os seus desejos enquanto se banha da esperança de que uma hora vai acontecer sobre o brilho que ela deseja, né? Ela consome das demais pessoas ou ela hidrata as pessoas, porque o olhar da criança é mais forte do que os holofotes da mídia, dependendo da pessoa que é olhada. Então vamos para a segunda questão. Comparando os dois textos, é possível afirmar que na obra de Marilena, Chauí, Convite à Filosofia, nós nos deparamos com a comparação entre mito e filosofia. Veja os dois textos a seguir. Então vamos pautar aqui, ó. Mito e filosofia. São dois tipos de história. Essa aqui, ela acaba. Essa história aqui, ela não tem fim. É uma boa forma de você criar mitos, né? Diferenciar. O mito, ele acaba
no momento que a pessoa ela deixa de acreditar. Agora, quando a pessoa deixa de acreditar na filosofia, ela continua lá, né? A filosofia não acaba, porque ela meio que ela é imantada, ela é nutrida, sabe? É como se ela fosse viva. Vamos perceber isso aqui, ó. Texto 1. O mito pretendia narrar com as coisas. O mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, num passado onde a gente não tinha todo esse sistema e toda essa eu diria compulsividade no sentido da utilização dessa memória, né, que é escrita. Longínquo e fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse, tal como existe no presente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que existe hoje já existia. A gente só modulou a existência a nosso favor. E isso é a história, isso é a filosofia, né, sobre o mito. A filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e porquê. Então a filosofia ela fala assim, não, aqui ó, eu fiz isso insistivamente, compulsivamente e cheguei nessa afinação, nesse aproveitamento. Eu fiz essa história ao meu favor. Eu fiz todos olharem para mim e quererem o que eu quis, porque eu quis o bem fazendo isso. Então, mais ou menos assim. Ela explica dessa forma, ela dá um produto. No presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, as coisas são como são. Então a filosofia ela se preocupa em explicar como e porquê. O mito ele narra as coisas como eram. O texto 2. O mito narrava a origem por meio de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalidades, enquanto a filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por elementos naturais primordiais, por meio de causas naturais e impessoais. Ou seja, você não é só você, é impessoal a você, é o mundo, né? Toda a relatividade, é toda a conexão. Você é só um risco nessas definições e tal. É possível afirmar, então, comparando os textos. O mito e a filosofia compartilham uma mesma forma de pensamento, pois ambos explicam o mundo a partir de narrativas sagradas e sobrenaturais? De forma alguma, né? A filosofia supera o mito ao substituir explicações fantásticas e divinas por investigações fundamentadas na razão e em causas naturais. Perfeito. A função do mito e da filosofia é a mesma: preservar as tradições culturais por meio da repetição de histórias sagradas. Na verdade, não. A filosofia, ela mais do que quer preservar, ela quer modificar ao favor da vida. Ela quer modificar no sentido de testar cada vez mais aquilo que é uma dúvida, ou já foi uma dúvida.
Enquanto o mito busca compreender as leis naturais do universo, a filosofia se preocupa apenas com os sentimentos humanos. Na verdade, isso não é verdade. A filosofia, por rejeitar toda forma de narrativa, não busca compreender origens nem causas do mundo. Na verdade, não, né? Vamos lá, letra B. Bom, é isso aí. Passamos por mais um caminho aqui para melhorar os nossos conhecimentos sobre esses tópicos. O que é filosofia? Filosofia, conhecimento, a origem da filosofia e o fazer filosófico. Questão número 3. A partir do excerto acima, é correto afirmar que... Né, o que é excerto? Excerto é um fragmento extraído, um trecho. Então, beleza, isso é um excerto. Filosofia é um excerto da obra de Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. Aí, ó, você não precisa de ter lido tudo para ter tido contato com a obra aqui, ó. A gente vai ter um contato com a obra. Isso já faz toda a diferença na nossa vida. A filosofia é, pois, o sistema de todo o conhecimento filosófico. Olha só, o sistema. Então, vejam bem, cara, quando você fala o sistema é algo muito forte. Quando você liga esse algo muito forte a qualquer coisa que seja, essa coisa ela passa a ter força. Quando você dá a mão para o seu pai e você é novo, né, por exemplo, cara, qualquer pessoa pode mexer com você, né? Porque você tá forte, você tá com a mão, você tá de mão dada com o seu pai. Tá ligado? Então tem essa questão. A filosofia é, pois, o sistema de todo conhecimento filosófico. Então, a filosofia é o caminho, é a arte de gerenciar todo e qualquer evento que o ser humano busque saber, busque colher. É todo o contato que o ser humano tem em conhecimento se sistematiza pelo poder da ligação da filosofia. Sem ela, a gente não teria um caminho, um sistema de se conectar, né? Ter esse caminho ao conhecimento. Então é como se a filosofia fosse todo o caminho que é feito para o conhecimento de qualquer área possível. Até então, não é possível aprender qualquer filosofia, pois onde esta se encontra, quem a possui é segundo quais características se podem reconhecê-la. Né? Tá perguntando. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, né, dirigir nesse caminho, né, estacionar-se em uma dessas estradas, né, só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes. Então, ele está dizendo o seguinte, que a filosofia é isso daqui, ó. É um cano. E não importa quem passou por esse cano, né? Isso aqui é a filosofia. E aí o que acontece?
se para você fazer filosofia, você tem que passar pela filosofia que tem, né? Você não pode, mesmo que exista outra filosofia aqui, ó, se instale outro tipo de filosofia, né? Ela não se dá por feita, você não consegue fazê-la sem contar com a filosofia já feita, né? Como se existisse uma dependência, né? Existe uma passagem, dependência aqui, ó, fazendo seguir os seus princípios universais em certas tentativas. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes. Então, você pega as filosofias já existentes e você pratica-as para fazer a sua filosofia, para chegar a um sistema que é mais perto do seu, né? Que funciona mais no dia de hoje, digamos assim, mais para os filhos do hoje. Então é mais ou menos isso. Vamos dar uma corda aqui para as questões. A partir desse trecho acima, é correto afirmar que a filosofia deve ser ensinada como um corpo fixo de conhecimentos prontos, pois trata de verdades eternas da razão? Não. A filosofia é uma ciência empírica voltada à observação do mundo natural, como qualquer outra ciência experimental. Sim. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em exercitar a razão de forma autônoma e reflexiva, buscando compreender os fins últimos da existência. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em exercitar a razão de forma autônoma? Não, porque a autônoma... Aqui, ó, o Kant, ele afirma aqui, ó, que a gente só consegue filosofar utilizando, né, a ajuda dos filósofos. Você só consegue ser pai vendo o pai como é. Você só consegue ser um pai melhor observando o erro do seu pai. Então, o filho, ele filosofa o pai, né? Ele tá aqui, ó, filosofando o pai e pensando assim, ó, eu quero ser um pai melhor, mas como eu vou ser um pai melhor? Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, que desafirma visão sobre o pai. E eu vou catando esses pontinhos aqui e vou guardando eles aqui na minha bolsa de valores, no meu cérebro, para me contaminar, para quando eu for pai, eu ser um pai melhor. Para quando eu filosofar, quando eu for esse tipo de filósofo aqui, eu seja o melhor. Ou eu tento ser um filho melhor para que o meu pai seja melhor, para que a gente consiga uma escada no agora, o trabalho agora. Não precisa ser amanhã, não precisa esperar, né? É agora. Se eu sou um filho melhor, o meu pai vai ser melhor e o que eu vou arrecadar vai ser melhor ainda, sabe? Então é isso que o Kant fala. A filosofia é apenas um conjunto de doutrinas elaboradas por pensadores ao longo do tempo e não tem relação com o presente. Na verdade, sempre tem relação com o presente. Tudo que existe hoje já existiu há algum dia. Tudo. A gente só fez a definição
compulsória, que é basicamente ao nosso favor, a esse tipo de sistema aqui, ó, de pai para filho. Esse é o sistema filosófico. De planta para espécime que come a planta, de gato e rato, de gato para rato, de cão para gato, entendeu? Aprender a filosofar é impossível, já que a razão humana está condicionada pelas experiências sensoriais e não pode atingir princípios universais. Olha, a definição, ela se desliga do universo sensorial por se permitir, né, a olhar para esses impulsos com mais definição e elevá-los a uma máquina, né, a uma estatística de padrão. Ou seja, todos que pegarem, por exemplo, todos que jogarem esse jogo, que é o jogo de tiro ao alvo, né? Você tem aqui a seta, esse vetorzinho aqui, ó, e você tem que acertar aqui, ó. Todos que tiverem essa experiência, de certa forma, vão estar sobre uma escala de deformidade de envolvimento. Então, não importa, você pode ser o padrão, você pode ser o melhor ou pior. Mas isso aqui, ó, é um gráfico da atividade que é comum a todos nós. Mas não quer dizer que a gente é igual, quer dizer que a gente praticou uma ação semelhante, né? A gente semelhou-se, criou um sistema de assemelhação. Então, essa experiência sensorial, ela agora ela é regulada empiricamente, né? Existem os dados que demonstram, né, a sensorialidade por vários ângulos e não só um ângulo de narrações, né? Por exemplo, o impulso. Né? Existe todo o controlador de impulso. Então vamos lá. A filosofia é uma ciência empírica? Sim. Voltada à observação do mundo natural? Sim. Como qualquer outra ciência experimental? Vamos ver aqui. Ixi, marquei errado. Vamos corrigir esse erro aqui. Como qualquer outra ciência experimental, vamos ver aqui. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em exercer a razão de forma autônoma e reflexiva, buscando compreender os fins últimos da existência. Então, pera aí que eu não consegui entender isso não. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em exercitar a razão de forma autônoma. Autônoma e reflexiva, buscando compreender os fins últimos da existência. A filosofia é, pois, um sistema de todo conhecimento filosófico. Até então, não é possível aprender qualquer filosofia, pois onde está se encontra quem a possui e segundo quais características se pode reconhecê-la. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em exercitar a razão de forma autônoma e reflexiva, buscando compreender os fins últimos da existência. Não tem nenhum comentário.
de fato, implica o rompimento com a maneira como o senso comum interpreta e aceita o mundo de forma natural. Exige um distanciamento crítico para questionar as bases conceituais que sustentam o cotidiano. Ah, entendi. Então aqui está dizendo, esse texto, ele quer dizer que, ó, vamos checar aqui, ó. Rompimento com a naturalização real operada pelo senso comum. Verdadeiro aprendizado. Não, não é esse texto, não, peraí. É esse daqui, ó. O verdadeiro aprendizado em filosofia. Vamos ver aqui. O verdadeiro aprendizado em filosofia consiste em razão de forma autônoma e reflexiva. Compreender os fins últimos da existência. Olha, essa questão, ela me pegou, viu? Não consigo fechá-la. Deixa eu ver aqui isso aqui. Não, a filosofia não é uma ciência empírica, como as ciências naturais, embora a filosofia possa relacionar com a observação do mundo natural. Ela não se limita a ela e se distingue por sua abordagem mais ampla e abstrata de questões existenciais, éticas e do conhecimento. Ah, tá. Então eu fiz uma confusão. Filosofia não é uma ciência empírica como as ciências naturais. Confundi. Razão de exercitar a razão de forma autônoma e reflexiva. Baixei aqui, baixei. Próxima questão. Seria conveniente observar, diante da diferenciação apresentada por Russell, caracteriza-se como um princípio cético. Então, o que é o princípio cético? Cético eu acho que é o sinônimo para dúvida, né? Dúvida. Apelo à dúvida. É como se fosse uma máquina de dúvida, máquina de testar a dúvida. Seria conveniente observar que o ceticismo, né, cismado com a afirmação, para ver se é verdadeiro. Como filosofia, não é simplesmente dúvida, mas o que se pode chamar dúvida dogmática. Dogmática. Então existe uma certa direção que é como se a gente tivesse um favorecimento. Dogmatismo é um favorecimento pela estabilidade da aparência. É como se a gente fosse dirigido pelos sentidos, né? A gente tem aqui, ó. E aí, se eu olho para uma coisa assim, ó, eu olho assim e aí me parece desagradável. E eu olho para isso daqui, ó, me parece geometricamente estável, né? Só que isso aqui é uma merda e isso aqui é um alimento, né? Só que se eu fosse pela visão e a distância, eu diria que eu prefiro esse, né? Por causa da forma. Então
isso é uma certa... Isso é uma prática... O dogmatismo, ele duvida disso e chega mais perto para testar, né? Ele diz que a gente precisa disso. O homem da ciência diz: penso que isto é assim e assim, mas não tenho certeza. O homem de curiosidade intelectual diz: não sei como é, mas espero descobrir. O filósofo cético diz: ninguém sabe, ninguém poderá jamais saber. Caraca, faz um pouco de sentido aqui, né? Vamos lá, letra A. Diante da diferenciação apresentada, caracteriza-se como um princípio cético. O dualismo mente e corpo o imperativo categórico, a suspensão do juízo, o ato e a potência, a reminiscência. Tem conceitos aqui muito fortes, né? Dualismo mente-corpo? Não sei, mas espero descobrir. O homem da curiosidade intelectual diz: não sei, mas espero descobrir. O filósofo cético diz: ninguém sabe, ninguém poderá jamais saber. Então, diante da diferenciação apresentada por Russell, caracteriza-se um princípio cético. O que é um princípio cético, né? Dualismo mente-corpo não parece que é. O imperativo categórico. Imperativo categórico. Categoria. Suspensão. A suspensão do juízo. Parece que sim, né? Existe uma suspensão do juízo. Vamos ver aqui a letra D. O ato e a potência. Não parece que é um... A reminiscência. Reminiscência. O que é reminiscência, né? Reminiscência. O que é? Imagem lembrada do passado que se conserva na memória. Lembrança vaga e incompleta. Não parece que é isso. Eu diria que é a suspensão do juízo. Né? O juízo diz, a gente ajustou isso para ser isso. Ou seja, o que diz? O homem de curiosidade, ele diz, isso aqui parece mais isso do que isso. E aí o sétimo, ele fala assim, não, suspenso isso. Isso aqui não dá para parecer isso nem isso. Então é exatamente isso. Suspensão do juízo. Vamos para mais uma rachadinha aqui, Com base no excerto, a natureza do filosofar está relacionada. Então, olha o conceito. Natureza do filosofar. Até parece o sonhar, né? Daquela obra do Neil Gaiman, né? Sandman. A natureza do filosofar. A natureza do filosofar está relacionada ao quê? Segundo esse trecho aqui. A filosofia não é como a física. Na física há um amplo corpo de verdades estabelecidas que os incidentes têm de dominar. Na filosofia, em contraste, tudo é controverso. Algumas das questões fundamentais ainda estão em disputa
A filosofia é do início ao fim um exercício de razão. Nós devemos abraçar as ideias que são mais bem apoiadas pelos argumentos. Então, a gente está falando aqui, ó, de uma razão. Uma estrutura que é a razão. E o material que constrói essa estrutura são os argumentos. Né? Então, se a gente tem vários argumentos e chega um argumento que estruturalmente é mais forte para sustentar a razão dita, esse argumento passa a ser o alvo, ele passa a ser o produto com maior valor no mercado da verdade, né, no mundo, da filosofia, da transformação que a gente escolheria, né, que a gente entenderia. Com base no excerto, a natureza do filosofar está relacionada ao desenvolvimento de doutrinas unificadas e conclusivas. Passou longe, né? A aceitação progressiva de consensos racionais consolidados? Não. Aceitação progressiva de consensos racionais consolidados? Se bem que tem alguma. Deixa eu fazer o seguinte: tem alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver. Há uso de métodos científicos para alcançar verdades objetivas? Quem faz isso é a física, né? Verdades estabelecidas que iniciantes têm de dominar. Tudo é controverso. Algumas das questões fundamentais ainda estão em disputa. Vamos ver aqui a letra D. A superação da especulação por soluções técnicas mais eficazes? Não. Ao exame crítico de problemas duradouros por análise conceitual. Então vamos lá. A natureza do filosofar está relacionada a um exercício de razão. As ideias que são mais bem apoiadas pelos argumentos. Não, a filosofia não procura verdade objetiva, né? A aceitação progressiva de consensos. Aceitação progressiva de consensos racionais consolidados. Não, na filosofia você tem a irracionalidade também. Eu diria que a natureza do filosofar está relacionada ao exame crítico de problemas duradouros por análise conceitual. Dentro dessas opções aqui, mas essa aqui me atraiu um pouco. Exame crítico de problemas duradouros por análise conceitual. Como eu saí dessa aqui? Pela citação, ó, racionais consolidados. Na verdade, a filosofia ela não consolida nada. Ela diz assim, ó, ao mesmo tempo que pode não ser. Ou seja, você tem o
e você tem a extensão desse é, né? Você tem toda a extensão que esse é foi, é e poderia ser, entende? Então não é uma consolidação. Consolidação é um termo patológico para a filosofia, né? A filosofia é como se fosse a circulação. Nada pode parar. A gente pode ter coisas melhores, mas não pode parar, né? Vamos resolver mais uma aqui. O grupo mencionado no excerto tinha por objetivo o desenvolvimento de uma filosofia que desenvolvimento de filosofia que os positivistas lógicos, então são esse grupo aqui, ó, positivistas lógicos, eram chamados assim porque eram vistos como parte de uma linha de comentários da ciência que enfatizava o conhecimento científico como supremo, a mais autêntica forma de conhecimento obtido por meio do apoio positivo dado às teorias pelas observações através do método científico. Então, a filosofia dos positivistas desenvolviam o que? Aproximar-se à linguagem científica dos modos de expressões comuns. Esse era o objetivo? Não parece. Defender-se o relativismo epistemológico frente à pluralidade de saberes. Substituir-se a lógica simbólica por métodos indutivos da ciência empírica. Eliminar-se a metafísica da linguagem filosófica por meio de análise formal. Aceitar-se a primazia da razão especulativa como fundamento do conhecimento. Substituir-se a lógica simbólica por métodos indutivos da ciência empírica. Aproximar-se a linguagem científica dos modos de expressões comuns. Defender-se o relativismo epistemológico. Não. Eliminar-se a metafísica da linguagem filosófica por meio de análise formal. Substituir-se a lógica simbólica. Aceitar-se a primazia da razão especulativa como fundamento. Olha, a D é uma coisa. Estou entre dúvida entre a C e a D. Substituir a lógica simbólica por métodos indutivos. Indutivo da ciência empírica. Eu estou em dúvida que métodos indutivos. Eliminar a metafísica da linguagem filosófica por meio da análise formal.
O objetivo do desenvolvimento de uma filosofia aqui substituir a lógica simbólica análise formal ou substituir a lógica simbólica. Vamos ver se... Ah, é a letra D. Então... eliminar a metafísica da linguagem. Como filosófica por meio de análise formal. É isso que os positivistas querem. Substituir a lógica simbólica. Talvez que tenha pegado mal é essa lógica simbólica, né? Vamos ver isso aqui. O que é? Processo de raciocínio que parte da observação de casos específicos para chegar a conclusões gerais ou teorias mais amplas. Leis e princípios a partir de padrões observados em dados empíricos. O método indutivo é uma ferramenta essencial na pesquisa científica e permite a formulação de hipóteses e teorias a partir da observação e análise de dados empíricos, embora seja importante estar ciente de suas limitações de generalizações incorretas. A gente tem aqui, ó, tem até questão. Aqui. O método indutivo é uma forma de raciocínio que parte da observação. Quem que é famoso? Francis Bacon desejava uma reforma do conhecimento nas esferas da ciência e filosofia, tendo como base o empirismo e o raciocínio indutivo. Uhum. Talvez o que veio aqui, pegou mal é essa aqui, ó. Substituir-se a lógica simbólica, né? Mas tudo bem. Vou parar por aqui. No vídeo de hoje a gente andou resolvendo algumas questões desse tema de filosofia, para que filosofia e tal. Né? Porque toda pessoa que gasta energia né, para utilizar alguma coisa ou fazer parte de alguma coisa, ela se pergunta, falando, mas pra que? Eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Não, pra que eu vou estar fazendo isso? É para você conseguir, né, de certa forma, responder em em todos os para que eu tô fazendo isso, você colocar um ponto final, por isso. É para você gerar um por isso. É para você conseguir responder assim, ó, por isso. É por isso, cara. Eu tô aqui por isso. Mas eu podia estar fazendo isso, aquilo. Por que eu tô fazendo isso? Por isso. Aí o cara vira e fala, mas por quê? Por isso. E aí, de certa forma, né, a gente utiliza isso nesse primeiro momento. E nos próximos vídeos a gente vai resolver mais questões de filosofia e vai, né, arrecadar essas forças de familiaridade e entendimento
para essa área, né? Para com essas questões que são extraídas com base nos pensadores e na filosofia desses pensadores, que é o que nos dá qualidade de aprender essa arte de filosofar. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!